Nunca mais consegui olhar para uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida da mesma forma depois daquela noite de setembro de 1994. Se você está lendo isso, então finalmente decidi quebrar o silêncio de 30 anos sobre o que realmente aconteceu comigo na Basílica Nacional de Aparecida. Esta é uma história que poucos acreditaram quando tentei contar. Uma experiência que me fez questionar não apenas minha fé, mas minha própria sanidade. Meu nome é José Carlos, tenho 62 anos, sou aposentado e moro em Guaratinguetá, a poucos quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida. Sou católico praticante desde criança, filho de uma família tradicionalmente devota de Nossa Senhora. Durante toda a minha vida, visitei a Basílica centenas de vezes, para missas, novenas, romarias e momentos de oração pessoal. Mas na noite de 15 de setembro de 1994, uma quinta-feira comum, vivi algo que transformou completamente minha compreensão sobre fé, milagres e o sobrenatural. Era uma experiência que me assombrou por décadas e que só agora, próximo aos meus últimos anos, tenho coragem de compartilhar publicamente. Por que decidi contar isso agora? Porque acredito que algumas experiências são grandes demais para serem levadas para o túmulo. E porque talvez alguém que ouvir esta história possa entender melhor os mistérios da fé e os limites tênues entre o sagrado e o inexplicável. Setembro de 1994 havia sido um mês difícil para mim. Estava passando por problemas financeiros sérios. Minha pequena oficina mecânica estava falindo devido à crise econômica que atingia o país. Minha esposa, Maria, estava grávida de nosso terceiro filho e eu me sentia desesperadamente inadequado como provedor da família. Naquela quinta-feira, depois de mais um dia tentando salvar meu negócio sem sucesso, decidi ir até a Basílica para uma oração noturna. Era algo que fazia ocasionalmente quando precisava de paz e clareza mental. A Basílica ficava aberta até às 22 e eu gostava da tranquilidade dos períodos com menos movimento. Cheguei por volta das 20h30. A Basílica estava quase vazia, apenas alguns fiéis espalhados pelos bancos e duas senhoras idosas rezando o terço próximo ao altar. Escolhi um banco na lateral direita, próximo a uma das capelas menores, onde havia uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida cercada por centenas de ex-votos. Comecei a rezar, pedindo orientação para meus problemas, força para enfrentar as dificuldades e proteção para minha família. Era uma oração sincera, desesperada até. Estava com os olhos fechados, concentrado, quando senti uma mudança sutil na atmosfera ao meu redor. O primeiro sinal foi uma alteração na temperatura. O ar ficou mais frio, mas não era um frio desconfortável. Era uma sensação refrescante, quase purificadora. Em seguida, percebi que o ambiente havia ficado mais silencioso. Não era apenas ausência de som, mas um silêncio profundo, como se todo o ruído do mundo houvesse sido suspenso. Abri os olhos lentamente e imediatamente percebi que algo extraordinário estava acontecendo. A iluminação da Basílica havia mudado. As luzes elétricas pareciam menos intensas, mas havia uma luminosidade suave e dourada preenchendo o espaço. Era como se a própria arquitetura do templo estivesse irradiando uma luz interna. Foi então que a vi. Nossa Senhora de Aparecida estava de pé no corredor central, a aproximadamente 10 metros do meu banco. Não era a imagem da estátua. Era uma presença real, tridimensional, mas ao mesmo tempo transcendente. Ela usava o manto azul tradicional, mas havia uma qualidade etérea em sua aparência, como se fosse feita de luz solidificada. Seus olhos me encontraram imediatamente. Eram olhos de uma compaixão infinita, mas também havia neles algo que me causou um medo profundo. Não medo dela, mas medo da magnitude do que estava presenciando. Era como olhar diretamente para o divino, e minha mente humana lutava para processar a experiência. Nossa Senhora começou a caminhar em minha direção. Seus pés não tocavam completamente o chão. Ela flutuava alguns centímetros acima do piso de mármore. Não havia som de passos, mas eu podia sentir sua aproximação como uma pressão crescente no peito, uma intensidade emocional que aumentava a cada segundo. Quando ela parou diante do meu banco, tentei me ajoelhar, mas descobri que não conseguia me mover. Não era paralisia. Era como se meu corpo soubesse instintivamente que deveria permanecer imóvel durante aquele momento sagrado. Nossa Senhora sorriu, e foi um sorriso que carregava tanto amor maternal quanto uma tristeza ancestral. Quando ela falou, sua voz não saiu de sua boca. As palavras apareceram diretamente em minha mente, claras como se alguém estivesse sussurrando em meu ouvido. José Carlos, meu filho,
Escute com atenção. Meu nome. Ela sabia meu nome. O impacto emocional foi tão intenso que comecei a chorar sem conseguir controlar. Lágrimas rolavam pelo meu rosto enquanto esperava suas próximas palavras. Seus problemas materiais são pequenos comparados ao que está por vir. Sua oficina fechará, mas isso abrirá um caminho novo. Seu terceiro filho será uma menina e ela terá um dom especial. Cuide dela com atenção redobrada. As palavras sobre minha oficina me confundiram. Eu estava lutando tanto para salvá-la, e Nossa Senhora parecia estar confirmando que ela fecharia. Mas havia algo em sua presença que transmitia paz, mesmo diante dessa notícia difícil. Há algo mais importante que preciso lhe dizer, continuou. Nos próximos anos, você verá mudanças grandes no mundo e na igreja. Tempos difíceis virão. Mantenha sua fé forte, mas saiba que nem tudo que se apresenta como sagrado vem realmente de Deus. Essa última frase me causou um arrepio profundo. Havia um tom de aviso, quase de urgência, em suas palavras mentais. Continue visitando esta casa, mas lembre-se, Deus fala mais alto no silêncio do seu coração do que no barulho das multidões. Ensine isso aos seus filhos. Nossa Senhora estendeu sua mão direita em minha direção. Uma luz dourada emanou de sua palma e me envolveu completamente. Foi uma sensação de amor incondicional, de proteção absoluta, mas também de responsabilidade imensa. Era como se ela estivesse me confiando algo precioso que eu deveria guardar e proteger. Você contará esta história, mas não agora. Guarde-a em seu coração até o momento certo. Quando esse momento chegar, você saberá. A luz dourada se intensificou até que não consegui mais enxergar nada além de seu brilho. Senti uma sensação de elevação, como se estivesse sendo suspenso do chão, e então, escuridão. Acordei no mesmo banco, mas a basílica estava completamente diferente. As luzes normais estavam acesas, havia mais pessoas circulando, e o relógio na parede mostrava 21h45. Havia passado mais de 1 hora, mas para mim havia parecido apenas alguns minutos. Meu corpo estava diferente. Senti uma energia nova, uma paz profunda, mas também uma ansiedade sobre as revelações que havia recebido. Levantei-me lentamente e caminhei até a imagem de Nossa Senhora na capela lateral. Ajoelhei-me e sussurrei uma oração de agradecimento, ainda tentando processar o que havia acontecido. Nos dias seguintes, tudo começou a se desenrolar exatamente como Nossa Senhora havia previsto. Minha oficina fechou definitivamente em outubro, apesar de todos os meus esforços para salvá-la. Inicialmente foi devastador, mas uma oportunidade inesperada surgiu. Um primo me ofereceu sociedade em um pequeno negócio de transporte, que acabou se tornando muito mais próspero do que minha oficina jamais havia sido. Em janeiro de 1995, nossa filha nasceu. Maria e eu a chamamos de Aparecida, em homenagem à experiência que eu ainda não havia contado completamente nem mesmo para minha esposa. Desde pequena, Aparecida demonstrou uma sensibilidade especial. Sabia quando as pessoas estavam tristes, frequentemente falava sobre anjos que a visitavam e mostrava uma compreensão da espiritualidade que ia muito além de sua idade. Conforme os anos passaram, muitas das outras previsões de Nossa Senhora se concretizaram. Vi mudanças significativas na igreja, crises de fé, escândalos que abalaram comunidades inteiras. A advertência sobre nem tudo que se apresenta como sagrado vem realmente de Deus ganhou um significado cada vez mais claro. Durante 30 anos, mantive essa experiência praticamente em segredo. Contei apenas para Maria, anos depois, e para alguns amigos muito próximos. A maioria reagiu com ceticismo educado, alguns com preocupação pela minha sanidade mental. Aprendi que certas experiências são grandes demais para serem compartilhadas casualmente. Mas recentemente, sinto que chegou o momento certo que Nossa Senhora havia mencionado. Minha filha Aparecida, hoje com 29 anos, trabalha como psicóloga e tem ajudado muitas pessoas através de uma abordagem que combina ciência e espiritualidade. Ela me encorajou a compartilhar esta história, dizendo que o mundo precisa ouvir sobre experiências autênticas do sagrado. O que aprendi dessa experiência? Primeiro, que o divino pode se manifestar de formas que desafiam nossa compreensão racional. Segundo, que nem todas as experiências espirituais são confortáveis. Algumas nos assustam exatamente porque nos conectam com realidades maiores do que podemos processar.
Mais importante, aprendi que a verdadeira fé não está na ausência de dúvidas, mas na capacidade de manter esperança mesmo quando não compreendemos completamente o que estamos vivendo. Nossa Senhora não eliminou minhas dificuldades. Ela me deu perspectiva e força para enfrentá-las. Hoje, aos 62 anos, continuo visitando a Basílica regularmente. Nunca mais tive uma experiência tão intensa quanto aquela de 1994, mas sinto uma presença contínua, um cuidado sutil que me acompanha desde então. Se você está passando por dificuldades, se sua fé está abalada, se sente que precisa de um sinal, saiba que o Divino fala conosco de muitas formas. Nem sempre são aparições dramáticas. Às vezes é uma coincidência significativa, uma palavra de conforto no momento certo, ou simplesmente a força para dar mais um passo quando tudo parece impossível. Esta é minha história. Acredite se quiser, mas se ela tocar seu coração de alguma forma, talvez seja porque você também já sentiu, de alguma maneira, que não estamos sozinhos neste mundo. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós.